Olá pessoal, tudo bem? Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade a esse trabalho que nós temos feito de conscientizar as pessoas a respeito das profecias, né? As profecias da Bíblia que fala sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta de Jesus e sobre o fim do mundo, né? Nós vamos falar até aqui um tema que está escrito no livro de Lucas 21, 25, a vinda do Filho do Homem. Mas eu gostaria de abrir um parênteses aqui hoje, pessoal, porque vocês que me acompanham nesse vídeo, você que já assistiu meus vídeos, vídeo de outrora, tá? Que nós, em nossos vídeos, nós levantamos muitas vezes palavras, né? Falando dos procedimentos das igrejas, né? E é uma grande realidade. Se eu tiver que falar aqui a respeito do fariseu hipócrita, que é o que mais tem por aí, espalhado por dentro das igrejas, nós vamos falar. Inclusive, eu, quando me converti, né, eu tenho assistido o culto na igreja aonde eu me converti, né, onde lá para o lado de 1988 eu pude ir na igreja, pude ali ter meu encontro com Deus, me batizar nas águas. Foi a igreja que eu, assim, tive grandes experiências com Deus, aonde me tornei obreiro, aonde me tornei auxiliar de pastor, aonde me tornei pastor, aonde fui ordenado pastor, e durante 23 anos eu estive dentro desse ministério diretamente. E em 2013, né, junho de 2013, nós, em comum acordo com a minha esposa, resolvemos deixar esse ministério no nosso trabalho de ministerial. Por alguns motivos que nós não concordávamos, por alguns motivos que naquela altura não estava de acordo dentro da nossa visão de evangelho. Porém, nós estivemos frequentando outras placas de igrejas, né, visitando outras placas de igreja, ali congregando, ficamos um bom tempo sem frequentar a igreja, apenas participando do nosso culto devocional em casa, participando da nossa comunhão com Deus em casa, porque, na verdade, nós somos o templo. Quando o ministério dos discípulos começaram, não existia placa de igreja, não existia a placa de igreja A, a placa de igreja B, não existia, né? O Pedro, que tinha uma placa de igreja que ficava disputando com o Tiago, que tinha outra placa de igreja. Não existia o ministério de Filipe, que era de um jeito, o ministério de Tiago, que era de outro. Todos estavam em comum acordo com um único ensinamento que Jesus deixou, de amar o próximo, de levar a pregação do evangelho, do arrependimento, da conversão, para que as pessoas alcançassem a salvação. Não é esse mix que nós vemos hoje aí. Nós vamos dentro de uma placa de igreja, só quer saber de louvor. Aí ela condena a outra que trabalha com libertação, com cura. Aí vai na outra placa de igreja, um roda para lá, um roda para cá, cai para lá. Aí você vai em outra, uma vez salvo para frente. Aí você vai em outro, aqui não precisa batismo nas águas, não precisa Santa Ceia. E fica essas coisas por aí, que nós vemos por aí. Porém, pessoal, a verdade eu sempre vou trazer aqui para vocês. Sempre vou trazer aqui para vocês. Eu tive meu encontro com Deus em 1988, se eu não me engano, na Igreja Universal do Reino de Deus. Ali é onde eu estive no meu ministério, tá? Ali. E hoje eu participo de alguns cultos, mas assim direcionadamente aos domingos e às quarta-feiras. E vocês sabem que eu sou muito aqui de trazer mensagens verdadeiras do que eu creio
do que eu absolvo da palavra de Deus. Do que eu absolvo da palavra de Deus. Um dos pontos que eu não encontro dentro do Evangelho da Graça é dízimo. Não adianta falar comigo sobre dízimo, que eu não encontro dízimo dentro do Evangelho da Graça. Eu não encontro, a Bíblia não fala. Tanto que as próprias igrejas, você não vê eles usando uma palavra de Mateus até Apocalipse para falar sobre dízimo. Ninguém usa. Eu gostaria que alguém pegasse a Bíblia e usasse alguma palavra de Pedro, de Tiago, de Filipe, de Paulo, de Timóteo, de quem é que seja, para dizer assim, ó, você tem que dar o dízimo. Eu não vou encontrar ninguém. Mas eu encontro dentro da Bíblia falando de oferta. De ofertas mesmo. Do povo dando oferta, mantendo o ministério dos apóstolos, mantendo as viagens dos discípulos, dando suas ofertas, dando seus donativos. Porque o que é melhor? Uma oferta da graça, do amor ou um dízimo da lei? O que é melhor? Você gosta de pagar IPVA? Você gosta de pagar IPTU? Você gosta de pagar essas taxações que tem nas mercadorias que nós pagamos por aí? Ninguém gosta. Então a graça de Jesus, que a pessoa recebe no amor, não limita ela a 10%. Quem ama a Jesus, meus irmãos, quem ama a Jesus, dá mais do que 10%. Dá mais do que 10%. Tem pessoas que ela vai na igreja, ela só dá oferta uma vez no mês, que é no dia que ela dá os 10%. O resto do mês ela não dá mais nada, porque ela acha assim, eu já dei os meus 10%, que é obrigação. E passa aquele mês, ela não dá mais nada. Eu prefiro ir na igreja e dar minhas ofertas. Cada vez que eu vou no culto, o pastor ali pede, eu dou minha oferta. Se ele está ali pedindo, eu vou dar minhas ofertas. Ponto. Então, nós temos que ter a sabedoria do alto para nós servirmos a Jesus da forma que Jesus quer que nós venhamos servi-lo. Então, meus irmãos, o que eu queria dizer para você é o seguinte: eu não sei o que está acontecendo, minha esposa até estava outro dia falando comigo, será que veio alguma ordem? Será que é o Espírito Santo que está trabalhando? Porque os cultos que eu estou assistindo, pelo menos nas igrejas que eu estou indo, da Igreja Universal do Reino de Deus, está coincidindo com os cultos de quando eu cheguei na igreja. Olha, mensagens de salvação, mensagens de encontro com Deus, mensagens que fala sobre o arrebatamento. Nós temos aí até um bispo, que a minha esposa sempre ouve ele, tá? O nome dele é Bispo Jadson, tá? Eu assisti um culto dele, tá? Presencialmente. Que culto, meus irmãos? A gente tem que falar referência. Eu lembro que algum tempo atrás eu estava até ouvindo esse vídeo na minha madrugada, que eu até falava de uma igreja que eu frequentava. Depois que eu comecei a ver algumas coisas lá, no próprio violão, eu não vou falar mais de igreja nenhuma, mas eu gostaria de deixar para você essa referência, tá? Porque Deus não quer ninguém desigrejado. Essa que é a verdade. Mas mas é melhor você ficar buscando dentro da sua casa do que você ir para esses lugares cheios de fariseu hipócrita. Entendeu? Que chega lá, só enche linguiça, fica lá de conversa fiada. Mas existe muitas igrejas, tá? Tem uma igrejinha também que a minha esposa vai agora também, quando eu estou trabalhando também, que é muito boa. Ela fala que a igrejinha é muito boa, não tem renome, não tem programa de televisão, não tem. É uma igrejinha aqui local, mas é uma igrejinha muito boa para frequentar. Então a gente vê aí que tem igrejas boas para você frequentar. Então eu gostaria de deixar aqui minha referência, tá? Porque a Igreja Universal do Reino de Deus, parece que Deus está lá falando assim, olha, vamos botar o trem no trilho. Porque as mensagens têm sido todas
dentro do Evangelho. Ela parou de pedir o dízimo? Não. Ela parou de pedir oferta? Não. Mas, detalhe, o importante é o seguinte: o Evangelho está ali presente? O Evangelho está ali? Está se pregando sobre arrependimento, conversão, batismo no Espírito Santo e batismo nas águas? Essa última quarta-feira agora foi maravilhoso o culto. No que diz respeito a buscar o Espírito Santo, o culto de domingo passado foi maravilhoso. Também buscamos o Espírito Santo, fez o trabalho ali, fez o trabalho que tem que ser feito. Fez o trabalho para curar as pessoas, fez trabalho para orar pelas famílias, fez o trabalho para poder orar para Deus abençoar as finanças. Beleza, a Bíblia não condena isso. Os excessos é que são os problemas. Mas fez o trabalho principal, que é levar essa alma aqui ao reino dos céus. Porque um dia, meus irmãos, tudo isso vai ficar para trás. Nem esse corpo aqui que nós temos, Jesus vai levar para a eternidade. Nós receberemos outro corpo. Tá certo? Então eu gostaria de deixar aqui essa minha referência, esse meu testemunho, tá bom, com vocês. Gostem ou não gostem, eu sempre trago a verdade. Tem muitas igrejas co-irmãs, né, que não tenha a placa Igreja Universal do Reino de Deus. Existem muitos ministérios aí, às vezes anônimos, que são igrejas boas. Outro dia eu conversei com o irmão lá de Recife. Se ele estiver me ouvindo agora, o pai da Laís, né, uma moça que eu conheci em Campina Grande, né? Meu Deus, me fugiu o nome dele agora na minha mente. Sinceramente, me fugiu o nome dele, tá? Mas ele sabe quem é. Nos vemos pessoalmente lá em Recife. Ele mora ali do lado ele se encontrou comigo no Shopping Camará, ali em Recife. Uma pessoa sensacional, um homem de Deus, um homem que é episcopado, tem um desejo no coração, um amor pelas almas, um homem que está aí disposto a dar a vida pelas almas. Eu oro, esses dias eu tenho pensado nele, era para me ter mandado uma mensagem para ver como é que estava, tá bom? Mas uma pessoa de Deus, uma pessoa que está de Deus, uma pessoa anônima, mas tem um coração aberto para o ministério da obra de Deus. Tá? Talvez no próximo vídeo eu lembro, é que me esqueci, que apagou na mente mesmo. A fisionomia dele está aqui na minha mente, mas apagou, sinceramente apagou. Deu um apagão aqui. Deixa eu até ver se eu consigo ver alguma coisa aqui de mensagem que nós trocamos, para ver se eu consigo encontrar ele aqui. Espera aí, um minutinho só, é rápido. Daniel Malaquias, está aqui, ó. O nome do irmão é Daniel Malaquias, o pai da Laís, Daniel Malaquias. Então é um homem de Deus, tá certo? Um homem, aí conversamos bastante, conversamos sobre ministério, e é um homem abençoado por Deus. Então, meus irmãos, o que eu queria deixar de referência para vocês é isso, tá bom? Procure congregar. Eu já estive aí numa situação complicada de frequentar a igreja, porque nós vivemos a profecia da apostasia dos últimos dias. A pior coisa que existe nos dias de hoje é a apostasia dos últimos dias, apostar-se da fé. Bem, no livro de Lucas, capítulo 21, no versículo 34, diz assim: E olhai para vós, não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improvisado aquele dia. Quando Jesus falou isso para as pessoas ali, ele estava falando da vinda do Filho do Homem. Nós sabemos, meus irmãos, que vai acontecer duas ainda volta de Jesus. Vai ser a vinda secreta, que é o arrebatamento da igreja,
E vai ser a vinda dele quando todos os olhos o virão. Aonde ele vai vir nesse mundo, né, vai derrotar o anticristo, que é a besta, e o falso profeta, e vai ser lançado, eles dois já vão ser lançados direto para o lago de fogo, na segunda vinda de Jesus. Esses dois já vão ser lançados direto para o lago de fogo e Satanás vai ser preso, aonde nós vamos ter aquele período milenar de Jesus reinando aqui. Então, o que Jesus está dizendo aqui para nós? Olhai que não aconteça que os vossos corações se carreguem desse mundo, das preocupações desse mundo. Foi isso que nós falamos no vídeo anterior. O diabo tem sobrecarregado as pessoas com as preocupações deste mundo. Tá certo? Me dá um minutinho só que eu volto já com vocês, tá bom? Um minutinho só já que eu volto. Então, voltando aqui, pessoal, na gravação dos nossos vídeos, então o que acontece? Satanás, ele tem embriagado o coração das pessoas neste mundo para que as pessoas fiquem cegas às coisas de Deus. Fiquem cegas às coisas de Deus. Nós vivemos num mundo, né, que as pessoas estão cegas. Por exemplo, nós temos pracinhas aqui que às vezes as pessoas chegam ali para fazer ar livre, para fazer um trabalho evangelístico, as pessoas estão completamente cegas. Completamente cegas. Porque o diabo tem enfraquecido as pessoas para que as pessoas não cheguem ao reino dos céus. O maior trabalho do diabo é impedir que as pessoas cheguem ao reino dos céus. Porém, nós que somos servos de Deus, temos que intensificar o nosso trabalho. Não podemos cerrar nossos lábios. Nós temos que anunciar o dia aceitável do Senhor, que é a salvação da alma. Levar as pessoas a aceitar Jesus. Isso é o que eu sempre preguei. E é isso, por isso que eu estou aqui fazendo a referência a vocês, né? De que quando eu comecei a frequentar alguns cultos, né, na antiga igreja que eu era do ministério, eu vi essa diferença agora. É isso que Deus quer da igreja. Deus quer que as pessoas cheguem na igreja e ouçam falar de Jesus. Ouça o pastor falar assim, olha, você precisa abandonar o pecado. Você precisa deixar essa vida errada. Você precisa aceitar Jesus como seu Salvador para que você tenha vida eterna. É isso que tem que acontecer. Não é ficar alimentando as pessoas nas coisas deste mundo. Não é ficar alimentando as pessoas a elas ficarem apegadas às coisas desse mundo que passa. As pessoas têm que entender que a maior riqueza dela, o tesouro dela está no reino dos céus. A Bíblia até diz que um homem falou assim, olha, eu vou construir um galpão, vou botar minhas coisas, e veio uma palavra assim, louco, para que isso se hoje te pedirão a tua alma? Para quê? Então, meu irmão e minha irmã, é necessário que as pessoas não se permitam se embriagar com as preocupações desse mundo, porque tudo passa. Tudo passa. Veja bem o que nós falamos no último vídeo. Se o Senhor não edificar a casa, se a nossa segurança não estiver em Jesus, se nós não fizer dele o Senhor é o nosso pastor, tudo vai nos faltar. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ter PhD, você pode ter o estudo que for. Vai faltar. Então, meu irmão, procure uma igreja. Não caia no engano do diabo de achar que você, sem frequentar, você vai conseguir ter comunhão com Deus. Você pode até ter, mas melhor ainda se você estiver junto com o irmão, tá certo? E saiba de uma coisa, meus irmãos, um dia essa congregação, essa assembleia solene vai se reunir e Jesus vai vir arrebatá-los, tá certo? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.